silencioso. Começa agora o lançamento da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde. Convidamos agora para compor a mesa o senhor ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, o senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a senhora representante da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS-OMS, doutora Socorro Gross, o senhor secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, a senhora secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, o senhor secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Jurandir Frutoso, e o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, Rodrigo Lacerda. Mais de 350 milhões de doses distribuídas e 297 milhões aplicadas. Ao longo desses últimos 11 meses, a gente está presenciando uma história de sucesso. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é a maior já feita no Brasil. Por 297 milhões de vezes, um profissional de saúde preparou a vacina e alguém, em todos os cantos do país, levou uma dose de esperança no braço. Já são mais de 157 milhões de brasileiros com a primeira dose, ou seja, 88% do público-alvo da campanha. Perdão, que são 177 milhões de brasileiros acima de 18 anos. E mais de 127 milhões de brasileiros olharam direitinho a carteira de vacinação, viram o dia da segunda dose e voltaram ao posto de saúde para garantir a proteção completa. Afinal, proteção pela metade não é proteção. E esse número poderia ser bem maior. Hoje, o Ministério da Saúde lança a campanha da mega vacinação. Uma semana 100% dedicada aos brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose e a dose de reforço. Para a gente voltar à vida normal com segurança, ninguém pode atrasar. A hora é agora. A gente assiste agora o vídeo da campanha Mega Vacinação. Sabia que a gente já vacinou mais de 70% dos brasileiros acima de 12 anos contra a Covid-19? E o nosso orgulho só não é maior porque cerca de 20 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Gente, proteção pela metade não é proteção. Não é mesmo, Zé? É isso aí! Com a vacinação completa, a gente garante a máxima proteção. É por isso que a gente aqui, o Zé Gotinha e todos os postos de vacinação do Brasil, estamos preparando a mega vacinação contra a Covid-19. Uma semana inteira para você que ainda não tomou a sua segunda dose, vir a um posto e se vacinar. Ah, e quem já pode tomar a dose de reforço também tem que vir. Pessoas acima de 18 anos, indígenas, imunossuprimidos e nós, profissionais da saúde. A gente depende de você para acabar com essa pandemia. De 20 a 26 de novembro. Vem pra mega vacinação. Não perca essa chance. Complete a sua proteção. Brasil unido por uma pátria vacinada. Sabia que a gente... Se você está entre esses mais de 21 milhões de brasileiros, aproveite então essa semana e corra até um posto de vacinação. Se você sabe de algum amigo ou alguém da família que está atrasadinho, que perdeu o prazo, pode ser chato, ficar no pé da pessoa, lembrando da vacina, né, Zé Gotinha? Mandando o WhatsApp para todo mundo para lembrar da dose, da segunda dose e da dose de reforço. Vocês viram aí, inclusive, que a gente também falou da dose de reforço. É uma etapa muito importante da campanha para garantir a imunidade, uma dose a mais de proteção. E sobre isso, nós temos novidades? Com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, destacar que nós temos um cenário epidemiológico bem mais equilibrado em relação à pandemia da Covid-19. Nosso sistema de saúde está atendendo às necessidades, sobretudo dos pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, e isso se deve à eficiência das políticas públicas lideradas pelo Ministério da Saúde e, na ponta, implementadas pelos estados e pelos municípios. Eu estou aqui com a doutora Socorro Gross, representante da OPAS, Organização Mundial da Saúde, o Jurandir Frutuoso, do CONAS, o Rodrigo, do CONASEMS,
o Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Cruz, secretário executivo, a Rosana Mello, a secretária da Secovid, e nós estamos juntos num só objetivo, de tornar essas políticas públicas mais eficientes ainda. Nós já temos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais importante do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos em relação ao percentual da população completamente imunizada, mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos. Enfim, temos que trabalhar fortemente, em primeiro lugar, para ampliar a cobertura da segunda dose. Muitos não procuraram as unidades de vacinação para tomar a segunda dose, e é fundamental essa segunda dose para que se complete o esquema vacinal. E o segundo objetivo é em relação à dose de reforço ou dose adicional. Então, tínhamos autorizado a aplicação dessa dose de reforço, dose adicional, em todos aqueles que tinham tomado a segunda dose há mais de 6 meses e que tivesse 60 anos. E agora, graças às informações que temos, advinda dos estudos científicos, principalmente estudos de efetividade realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e de um estudo que encomendamos em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, que já temos dados preliminares, nós decidimos ampliar essa dose adicional, dose de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. E é nosso objetivo, através dessa campanha, que aqui chamamos de mega vacinação, mas mega vacinação é a campanha de vacina contra a Covid de uma maneira geral, né? Uma vez que já distribuímos mais de 350 milhões de doses de vacina. Isso é algo impressionante e só ocorre graças à força do Sistema Único de Saúde. Então, vamos fazer essa ação para ampliar ainda mais o acesso, para convencer as pessoas a procurarem as unidades básicas de saúde e, a partir daí, adquirir ainda mais a confiança do povo brasileiro e um controle sanitário eficiente para evitar possíveis novas ondas da Covid-19. Nós temos uma atenção especial à região norte. A região norte ela é uma região geograficamente desafiadora e nós tivemos, somente para relembrar, tanto na primeira onda, na chamada primeira onda, como na segunda onda, problemas sérios na região norte. Então, requer uma atenção especial e estamos trabalhando para reforçar a cobertura vacinal nessa importante região do país. Eu vou passar a palavra para a secretária Rosana Mello, que ela vai fazer, trazer informações adicionais para todos os senhores. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome do ministro e da doutora Socorro, eu cumprimento todos que estão aqui à mesa, todos aqui presentes. Então, hoje é um dia em que nós iremos trazer algumas novidades também, senhor ministro, mas são novidades baseadas principalmente no trabalho de toda essa equipe aqui do Ministério, toda a equipe dos estados, todas as equipes dos municípios. Nós sabemos que a Covid-19 ela veio para nos ensinar muito, né? Estamos aprendendo, tanto é que as verdades muitas vezes ditas há
2, 5 meses atrás não o são hoje, como foi muito bem colocado pelo ministro. No dia 15 de setembro, nós anunciamos que havia assim, uma necessidade de um reforço para determinada população. E hoje, o que nós sabemos? Né? Nós já sabemos muito. E nós temos uma Câmara Técnica Assessora, composta por especialistas. Nós temos também uma secretaria que se debruça sobre todas essas evidências e também nos municiam, né, em relação quais são as verdades atuais em relação a isso. É claro, tudo pode se mudar, por isso, sim, que a palavra principal nossa chama-se prudência e é a partir dela que nós tomamos, sim, as nossas decisões. Algo que tem nos preocupado bastante, eu acho que de todo mundo, é que a vacinação ela veio nos mostrar, né, como uma das medidas de prevenção primária que a gente reitera, baseada em imunização. Nós temos as outras, que são as medidas de barreira, mas a imunização ela veio nos trazer que nós diminuímos a quantidade da doença grave, consequentemente das internações e o óbito. Isso é um dos grandes ganhos. E o Brasil ele é um dos maiores das maiores campanhas já vistas, ministro, não só aqui no nosso país, mas em relação ao mundo. E o esquema vacinal primário, ou seja, para o indivíduo adquirir a sua imunidade, ele precisa tomar de acordo com o estabelecido. E qual que é o estabelecido? Hoje, no país, nós temos 4 imunizantes e cada um com as suas regras, né? Primeira, segunda dose ou dose única, isso seria o esquema primário. E para se completar essa imunidade, como foi colocado, há necessidade de que se tome a segunda dose. Hoje, nós temos 21.116.932 pessoas que estão aptas a tomarem essa segunda dose, sem o atraso, para ter esse esquema vacinal primário completo, para, de fato, ter essa imunidade. Próximo, por favor. E qual que é a faixa etária onde nós estamos identificando que está tendo um determinado atraso em relação a essa segunda dose? Pessoas que já deveriam ter ido tomar a sua segunda dose, nós estabelecemos um prazo acima de 30 dias para a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer estabelecemos um prazo assim, acima de 90 dias para a gente extrair esses dados. Então, nós observamos que uma faixa etária mais jovem, dos 25 a 34 anos, eles estão perfazendo um quantitativo expressivo de não ter ido tomar a sua segunda dose. Os fatores que explicam isso são multifatoriais, né? Desde, talvez, uma não informação adequada em relação aos efeitos adversos, né? O medo, as propagandas que acontecem e também todos estão voltando a trabalhar, muitas vezes a questão econômica está pesando sim, e eles têm dificuldade de ir a uma determinada unidade, fazer a sua vacinação, porque ele está no trabalho. Então, assim, são múltiplas essas estratégias que a gente tem discutido juntamente com o CONAS e o CONASEMES para tentar dirimir e diminuir esse quantitativo, porque o que nós queremos é que toda essa população, de fato, ela tenha seu esquema vacinal completo para se ter os benefícios dele. Próximo, por favor. E aqui é por imunizante, né? Nós percebemos que, em relação à AstraZeneca, é um quantitativo maior, a Pfizer, depois a Coronavac. Por aqui também podemos fazer algumas inferências, algumas, elas, de fato, elas trazem alguns efeitos adversos que passam 1 a 2 dias, mas a população ela tem que estar consciente disso, tem que estar alerta que esses efeitos acontecem e que ela será acolhida na unidade básica, ela será acolhida no pronto atendimento, se acontecer alguma coisa. Então, isso é extremamente importante que seja dito. Então, nós tomamos todos os cuidados, as salas de vacinação com as orientações, a rede ela está preparada por quaisquer efeitos adversos que possam acontecer. Desde uma simples dor ao braço, ela é orientada assim, a colocar o gelo, até uma sensação febril, orientada a tomar determinadas medicações para dirimir esse medo, isso que acontece. Próximo, por favor.
E, por estados, né, nós colocamos aqui o número absoluto. É óbvio que isso vai depender do total da população-alvo. Nós temos os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que são os que têm mais em números absolutos. No próximo slide, por favor, que ele é um pouco mais expressivo, é uma das nossas ações que compete não só à nossa secretaria, mas com todo o Ministério como um todo, é esse monitoramento. Por quê? Porque nós distribuímos os imunizantes em consonância com o quantitativo dessa população-alvo. Lembrar hoje que a nossa população-alvo é acima de 12 anos, né, com as mudanças, e, percentualmente, algumas regiões tem sido alvo não só de ações, não só do Ministério da Saúde, mas juntamente com os estados e municípios, para nós melhorarmos essa efetividade dessa aplicação. E hoje, os 5 estados, o Amapá, o Ceará, a Bahia, o Pará e Roraima, são os que têm um quantitativo percentual a mais. Mas vale ressaltar que esse quantitativo também não é tão maior. Lembramos que nós ainda somos uma sociedade brasileira afeita à vacinação. Nós mostramos para vocês, nós temos mais de 20 milhões, 21 milhões de pessoas que não foram tomar. A população toda nossa, todos sabem o quantitativo. Próximo, por favor. Então, isso seria a primeira parte, no sentido de trazer as pessoas, aqueles que não fizeram a sua segunda dose, se informem, se orientem, vejam o melhor tempo, né, para irem tomar a sua vacinação e assim sucessivamente. E o que acontece agora? Baseado não só nos estudos internacionais, mas principalmente nos estudos que têm acontecido aqui no nosso país, nós fizemos algumas tomadas de decisão. Nosso país, nós temos 4 imunizantes e nós começamos a nossa imunização em janeiro. Então, nós já temos algumas evidências. E aí nós tomamos a decisão de reduzir a dose de reforço. Como eu falei, nós temos o esquema vacinal primário e a necessidade, os estudos têm mostrado que, a partir do 5º, 6º mês, independente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de nós reforçarmos o nosso sistema imunológico. Então, por isso é chamado uma dose de reforço. Aproveito o momento para dizer o seguinte, porque muitas vezes, como eu falei, as verdades elas não são absolutas. O que nós sabemos hoje é que nós precisamos de uma dose de reforço. Será que precisaremos de mais doses de reforço? Essa é uma resposta que nós não temos ainda. Por isso que essa programação, todos esses quantitativos vacinais foram baseados em vacinar a população, toda a população brasileira vacinável, com uma dose de reforço, e o tempo, extremamente importante frisar, 5 meses. Por quê? Porque esses cálculos eles são feitos, primeiro, no quantitativo, nas disponibilidades. Se algum estado fizer em tempo separado, diferente disso, isso prejudicará muito o nosso planejamento. O próximo, por favor. E, além disso, nós também ampliamos essa dose de reforço para toda a população acima de 18 anos. Lembrar que a autorização do Ministério da Saúde, previamente, era para a população acima de 60 anos e os trabalhadores de saúde, o que perfazia em torno de 21 milhões, e hoje 56% desse público já foi vacinado, no aprazamento adequado. Hoje, em novembro, nós temos aptos a essa dose de reforço 12.470.432 pessoas aptas. Próximo, por favor. E nós fizemos, por faixa etária, como eu falei para os senhores, o que norteia a dose de reforço? É a necessidade de você reforçar o sistema imunológico e tem que ter esse aprazamento de 5 meses. Vocês observam que nós temos faixas etárias distintas, porque o que nos motivou, né, o nosso Plano Nacional de Operacionalização foram, primeiro, os grupos prioritários, os mais idosos, né, e, nesse sentido, também existiram pessoas com outras faixas etárias, mas, a grosso modo, os primeiros a serem vacinados com as doses de reforço são com as faixas etárias mais elevadas, mas nós temos outros grupos, né, com faixa etária mais abaixo. Então, nós liberamos, independente do grupo, independente da
profissão para todo o cidadão acima de 18 anos, uma dose de reforço no tempo de 5 meses. Pessoas abaixo disso, não temos estudos ainda. O que nós temos é dessa população. Próximo, por favor. E aí nós fizemos, né, uma projeção. Claro, nós já temos todo o nosso planejamento para o próximo ano. Fizemos até maio o quantitativo dessas pessoas que precisarão dessa dose de reforço. Lembrar que, né, dependendo do aprazamento, até por volta de junho e julho, alguém ainda irá necessitar de uma dose de reforço de acordo com a ordem vigente. Próximo, por favor. Então, até novembro, nós teremos, nós já aplicamos, né, 10.751.591 doses de reforço, aquilo que eu falei para os senhores, 56% da população acima de 60 anos e trabalhadores de saúde já foram vacinados. Próximo, por favor. Isso aqui é só também para título de informação, né, por estados, quantos que estão aptos no mês de novembro, até o dia 31, a receberem a dose de vacina. Próximo. A projeção também até maio, né, que nós fizemos. E o próximo. E quantas pessoas estarão aptas a tomar a dose de reforço nos próximos meses? Para vocês terem essa ideia, né? É claro que essa irregularidade ela existe, como eu falei, nós temos 4 imunizantes com tempos distintos e nós também usamos estratégias. Vocês recordam que, no princípio, eram 12 semanas, a AstraZeneca Pfizer, depois nós reduzimos. Então, em consonância com todas essas alterações que o PNO teve que aplicar, nós fizemos essas projeções na população que há necessidade dessa aplicação. O próximo. E a mensagem que nós gostaríamos de deixar é que tudo foi feito a partir de um planejamento. Esse quantitativo de vacinas, de doses de reforço, nós temos e também já estamos em tratativas. É claro que, se surgirem outras situações, nós também, como instância administrativa, responsáveis por esse Plano Nacional de Operacionalização, iremos envidar esforços para sanar e ir atrás dessas situações também. Então, o que nós mudamos hoje? Essa dose de reforço para toda a população acima de 18 anos, com tempo de 5 meses. E que é muito importante que a pessoa que fez a primeira dose faça, sim, a segunda dose, para ter o seu esquema vacinal completo e se respeitem o prazo orientado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Acho que é isso, ministro. Obrigada. Obrigado, Rosana. Era bom destacar que esses que estão aí como não tendo tomado a segunda dose, existe subnotificação também. Não é? Muitas vezes, municípios, por questões operacionais, não notificam tempestivamente. Mas é claro que há um grande quantitativo de pessoas que precisam tomar a segunda dose, e essa nossa ação é para estimular aos brasileiros que não tomaram a segunda dose buscarem livremente as unidades básicas de saúde para completar a sua imunização. E, em relação à dose de reforço, como a Rosana falou, eu estou só aqui reafirmando, nós vamos ampliar para todos aqueles brasileiros acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose de vacina, seja qual for a vacina, há pelo menos 5 meses. Então, com isso, nós vamos ter uma cobertura vacinal maior da nossa população e evitar o que está acontecendo em alguns países da Europa, né? Eu tenho conversado com a minha amiga, a doutora Socorro Grossi, e ela acha que nós podemos ser, sim, um case de sucesso no enfrentamento a uma possível terceira onda causada pela Covid-19. Arnaldo, nosso secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor ministro, nosso grande amigo. Queria cumprimentar a nossa querida Socorro, ao nosso querido Jurandir, o nosso Rodrigo, representante da OPAS, CONAS, CONASEMES, demais secretários. E, particularmente, queria cumprimentar, em nome do Ministério, a diretora Cássia, a representante do DIDT. Para nós que fazemos a Secretaria de Vigilância em Saúde, hoje é um dia muito importante
para o nosso Brasil, para a nossa campanha de vacinação, na medida, ministro, em que ampliamos, né, a dose de reforço, né, para pessoas que estejam com 5 meses da vacinação, né, com esquema vacinal primário completo, bem como estamos muito animados com a nossa campanha de mega vacinação. Será uma semana, acredito eu, que começa no próximo sábado, e onde teremos no sábado que vem um dia com as unidades, né, os postos de vacinação com horário estendido, de modo que você, que tomou a primeira dose e não tomou a segunda dose, procure um posto de saúde, um posto de vacinação no seu município, porque é fundamental completarmos o esquema de vacinação primário. Isso nos permitirá a ter uma pátria imunizada, que é o sonho pelo qual trabalhamos diuturnamente. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Arnaldo. Eu vou pedir ao Jurandir, que faz um excelente trabalho no CONAS já de muito tempo e nos ajuda nessa articulação com os secretários estaduais de saúde, para que ele também faça uso da palavra. Obrigado, ministro. Bom dia. Eu fico plenamente satisfeito. Eu acho que essas medidas anunciadas aqui, elas vieram de encontro à ansiedade dos secretários que ansiavam por esse momento. Eu penso que a vacinação é um direito de todos, mas também é uma obrigação de cada pessoa, né? Acho que a obrigação sanitária da gestão, ela se impõe por tudo que está posto nas regras, nas normas e nas leis. Mas também é imprescindível que a população atenda esse chamado do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, e compareça à unidade de saúde. Não é justo um esforço desse tamanho, nessa proporção, gigantesco até, com esses milhões de vacinas sendo distribuídas, e, no entanto, as pessoas que deverão tomá-la, eles não compareçam à unidade no tempo certo, para que essa vacinação se efetive. Então, eu queria parabenizar o Ministério da Saúde por essa decisão que foi tomada, e ela tem todo o nosso apoio, tem todo o nosso interesse em poder alavancá-la. Eu acho que esse lançamento que acontece agora nesta coletiva, que desencadeia um plano de comunicação forte para poder chamar essas pessoas às unidades de saúde, eu espero que ela chegue e atinja ao coração de cada brasileiro, para que a gente consiga sair desse problema de maneira mais rápida possível e com mais segurança. Os exemplos que estão sendo dados pelo mundo carecem a nossa atenção. E isso, o ministro Marcelo, o secretário Arnaldo, o secretário Rodrigo, a secretária Rosana, o secretário Rodrigo do CONASEMES, para nós é uma obrigação fazer essa divulgação e fazer com que as nossas comunicações dos conselhos possam ser efetivas no sentido de colocar essa mensagem em cada ponto desse país, buscando esse objetivo. Muito obrigado, ministro, parabéns pelos anúncios aqui feitos. Obrigado, Jurandir. Vamos passar agora para o Rodrigo Lacerda, né? Aqui já parabenizo os secretários municipais de saúde, né? 5.570 secretários de saúde, distribuídos por essa grande nação que é o Brasil, que estão dando um show, cada um à sua forma, nas mais de 38 mil salas de vacinação, e o Sistema Único de Saúde mostrou a sua força, né, como a grande trincheira de combate à pandemia da Covid-19, que é. Né? Então, Rodrigo, passo a palavra para você e já lhe agradeço. Bom dia, ministro. Bom dia a todos presentes. Cumprimento aqui o secretário Arnaldo, o Rodrigo, a Rosana, né, o Jurandir do CONAS, a Socorro da OPAS. E dizer mesmo, acho que a gente tem que cumprimentar todos os trabalhadores, gestores que estão lá na ponta, né, e todos esses números que foram apresentados aqui hoje passaram pelas mãos deles. Eu acho que é um motivo de orgulho e de reconhecimento a todos aqueles que estão com as suas estratégias específicas alcançando esses números que são bastante importantes para todos nós. Nós do CONASEMES parabenizamos o ministro pela iniciativa e estamos junto com o Ministério da Saúde e o CONAS nessa estratégia de mobilização para que a gente consiga, de fato, buscar toda a sociedade, né, um sucesso ainda maior daqueles que a gente já conseguiu até o momento. Para aqueles, né, para todos nós que acreditamos em uma possível vida normal o quanto antes, ela passa pelo fortalecimento
da vacinação no Brasil. Nós temos que chamar a atenção de toda a nossa sociedade, né, para a sua responsabilidade, de fato, como cidadão, né, de cumprir com a sua obrigação de vacinar. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, né? Todos nós, gestores, estaremos mobilizados junto com todos os secretários estaduais e a equipe do Ministério da Saúde em busca de não estarmos baixando a guarda e sim fortalecendo cada vez mais essa estratégia. Sabemos que temos grandes desafios nesse Brasil continental, onde as especificidades são bastante importantes e consideradas dentro desse contexto, mas ainda mais chamarmos a atenção de nós, gestores, para a nossa responsabilidade, para que a gente consiga, de fato, ampliar ainda mais a cobertura vacinal neste país. Nós temos exemplos aí, como foi dito, na Europa, em outros países, né, na América, que vem tendo, né, dificuldade neste momento, e nós não podemos, né, desmobilizar e corrermos o risco de estarmos enfrentando momentos difíceis ainda mais neste país, né? No mais, agradecer e parabenizar, ministro. Acho que a gente está aí de pé à ordem e à disposição de todos. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. A Socorro também tem sido uma pessoa muito presente aqui conosco, trazendo não só a experiência da OPAS, né, o que acontece nos outros países, que serve de guia para nós, a nossa preocupação com países vizinhos. Aqui eu destaco o Paraguai, eu destaco a Bolívia, a Venezuela, Suriname, Guiana. E nós temos um compromisso como um país líder, como o Brasil, de apoiar esses países, não só para ajudar a sua população, mas também para diminuir a circulação de prováveis variantes desses vírus nas nossas fronteiras secas. Então, Socorro, agradeço muito a você e gostaria que você fizesse o uso da palavra. Muito obrigada, ministro. E primeiro, quisiera cumprimentar ao ministro de Saúde, Dr. Marcelo Quiroga, e a todos os secretários. Em nome do secretário executivo, cumprimentar a CONAS e, em nome de Rodrigo Lacerna, cumprimentar a CONASEMS, que é realmente o que representa essa força que tem o Brasil, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ministro, Brasil tem vacina. É uma diferença muito grande com outros países. Temos outros países que ainda não têm vacina suficiente para ofertar à sua população. E hoje, ministro, lembro quando pessoas queriam se vacinar e não tínhamos vacina suficiente, porque não tínhamos produção suficiente no mundo. O Brasil tem hoje um sistema único de saúde que é poderoso, forte, capilarizado, com profissionais de saúde, recurso humano, que conhecem como vacinar em todo o cantinho do Brasil. Temos pessoas que acreditam na vacinação. E hoje, nós realmente parabenizamos este esforço que está fazendo o Brasil, porque também nós pensamos que o Brasil pode fazer história, pode mudar o rumo desta pandemia. Neste momento, na Europa, os países do leste, contrário a outros países que têm mais cobertura de vacinação, estamos vendo uma grande diferença entre o que está acontecendo com um e com outro. Então, o Brasil, hoje, no mês de dezembro que vem, novembro, dezembro, pode mudar sim. A vacina é segura. Nós precisamos que todas as pessoas estejam vacinadas. Não adianta, ministro, ter um município bem e um município que não está bem, porque isso realmente põe em risco nossa economia, nossa felicidade, nossos entes queridos. E hoje que nós nos preparamos para esse Natal, que é tão esperado, porque um Natal que tem que ser diferente. Um Natal que tivemos no ano passado foi um Natal sozinhos, as famílias divididas, ou as famílias que também choravam um ente querido que perdeu a vida
porque não tínhamos vacina em esse momento. Hoje o Brasil tem vacina. E hoje precisamos de todos. Os meios de comunicação para divulgar que temos esta mega vacinação. As igrejas, as pessoas no setor privado, as organizações não governamentais e especialmente de cada família em todo canto do Brasil para procurar essa vacina. Nós temos que abrir nosso coração para nós abraçar novamente e ter um Brasil que realmente possa vencer esta pandemia. E Brasil pode, ministro. Brasil pode ter esta vitória. E muito obrigada, porque eu não sou brasileira, mas tenho a vacina, porque Brasil e o SUS me permitiu ter essa vacina e proteger-me. Es que, parabéns e vamos nos vacinar novamente. É isso aí, Socorro. Muito obrigado por suas palavras. Eu vou passar ao Rodrigo Cruz para que ele faça algumas considerações. O Rodrigo tem coordenado com muita eficiência todas as ações para aquisição desses insumos, em complementação ao que vinha sendo feito anteriormente pelo Ministério desde 2020. Nós tratamos de organizar a distribuição, melhorar a logística no que cabia melhorar, e hoje os resultados estão aí, né, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo. A palavra é com você. Obrigado, ministro, pelas palavras. Queria cumprimentar a todos os colegas aqui da mesa. Não vou ser repetitivo e nomear todos, mas fica aqui meus cumprimentos. Ministro, queria então só reforçar, acho que os 3 principais pontos dessa coletiva. Acho que o primeiro é trazer a mensagem de que a imunização só é completa com as 2 doses para aqueles laboratórios que prevêem, então, as 2 doses, né? Quando a secretária Rosana apresenta os números, a gente vê que mais de 50% desse total de população que poderia ter tomado a 2ª dose e ainda não tomou, está entre 20 e 40 anos de idade. Então, a gente verifica que é uma população economicamente ativa. E eu figurei alguns dias ali de atrasado, porque a gente quer compatibilizar o horário do trabalho com a vacina. Então, acho que a presença do CONASEMS e do CONAS na mesa é importante, porque mostra uma boa vontade de ampliação de horário de funcionamento dos postos de saúde e também vacinação aos sábados. Queria deixar a mensagem também de que, eventualmente, em regra, a 2ª dose ela causa menos reações do que a 1ª dose. Então, muita gente deixa de procurar o posto ou fica calculando qual que é a melhor data ou melhor dia da semana para tomar a 2ª dose em função da experiência de reação que teve com a 1ª dose. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é uma mensagem pessoal. A 2ª dose não tive nenhuma reação. Ela, em regra, ela tem uma reação menor do que quando comparada à 1ª dose. Então, eu queria deixar essa mensagem e de incentivo para que todos, então, procurem o posto de saúde para tomar a sua 2ª dose. Eu acho que as outras 2 grandes mensagens da coletiva são a redução do prazo para a dose de reforço de 6 para 5 meses e também a eliminação daquela barreira anteriormente existente de idosos acima de 60 anos. Então, hoje, toda a população adulta que tomou a 2ª dose há mais de 5 meses está apta a retornar ao posto de saúde para, então, tomar sua dose de reforço. Só para concluir, ministro, queria também passar tranquilidade para a população brasileira que todos os contratos firmados esse ano e os contratos que serão firmados para o fornecimento de doses em 2022 são suficientes para poder fazer frente a essa redução de prazo que foi feita com a dose de reforço. Temos, além desses contratos, 2 opções de compra, né? Totalizando mais 110 milhões de doses. Como a doutora Rosana colocou muito bem, o que se sabe hoje, eventualmente não é o que se saberá amanhã com relação à pandemia. O governo, pensando que será necessário ou poderá ser necessário mais doses, colocou então nesses 2 contratos que estamos finalizando 2 opções de compra para mais doses, caso eventualmente se identifique essa necessidade de mais doses. No mais é isso, ministro, queria agradecer e devolver a palavra para o senhor. Bom, pessoal, todos falaram aqui, externaram suas opiniões e há só convergências no sentido de que o Brasil ele conseguiu realizar uma forte campanha contra a Covid-19, uma forte campanha de vacinação. Os dados estão aí,
nós reduzimos fortemente o número de casos e o número de óbitos. Há cerca de 8 meses, nós tínhamos uma média móvel de óbitos superior a 3.000 casos, e hoje essa média móvel ela é inferior a 300. Isso é fruto do esforço extraordinário feito pelo Sistema Único de Saúde, e é feito um esforço baseado em estratégia que foi planejada desde 2020. Em maio de 2020, o Brasil elaborou uma estratégia para a campanha nacional de vacinação e tinha como principal pilar a transferência de tecnologia, a encomenda tecnológica feita entre a farmacêutica AstraZeneca e a Fiocruz. E essa encomenda ela já foi efetivada. O Brasil já produz vacina com IFA nacional. Para vocês terem uma ideia, em 2022, a Fiocruz ela pode produzir até 40 milhões de doses todos os meses. Isso equivale a mais de 400 milhões de doses no ano, não é? Então, isso é fruto desse esforço. Além disso, nós adquirimos, junto à Pfizer, 200 milhões de doses. Adquirimos, junto à Janssen, 38 milhões de doses. Nós adquirimos ao Instituto Butantan 100 milhões de doses da vacina Coronavac. E nós nos filiamos à iniciativa COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, para ter uma cobertura 10% da nossa população com vacinas. Isso perfaz mais de 42 milhões de doses. Para os senhores terem uma ideia, nós recebemos pouco mais de 10 milhões de doses da iniciativa COVAX Facility, o que mostra a força do que foi planejado aqui no Ministério da Saúde e é executado por estados e municípios, não é? Essa ação ela foi tão efetiva que hoje, no último trimestre do ano de 2021, nós já estamos aplicando dose de reforço. Então, aqueles que diziam que não tinha dose de vacina, aqueles que diziam que faltava dose de vacina para a segunda dose nos postos de vacinação, todos eles tiveram que rever os seus conceitos e reconhecer a força do Sistema Único de Saúde. Essa ação, eu já disse que mega vacinação é o que a gente tem realizado o tempo todo, não é? Mas agora, nessa próxima semana, nós queremos concentrar os esforços para fazer com que a população brasileira possa livremente procurar as salas de imunização, como é um seu direito líquido e certo. E aí ampliar a cobertura da segunda dose e avançar na dose de reforço, sobretudo naqueles acima de 60 anos, que são mais vulneráveis, até porque foram vacinados no início da campanha. Então, agradeço a todos vocês e ficamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que couber. Obrigada, ministro. A gente pede que vocês se identifiquem com o nome e o veículo e, por gentileza, a gente só vai responder as perguntas que forem referentes à mega vacinação e às novas diretrizes da campanha com a dose de reforço. A gente pede uma pergunta por veículo também, por conta da agenda de todo mundo. Bom dia, ministro, tudo bem? Raquel Porto Alegre, da Globo News. Bom dia a todos também. Eu queria entender, em relação à dose de reforço, se a pessoa ela deve procurar nos postos o imunizante que ela já tomou ou um outro imunizante. E em relação também à mega vacinação, o que se entende por esse esforço concentrado é o quê? Um horário ampliado dos postos e a abertura dos postos nos fins de semana, feriado. Qual é o planejamento para esse momento? São essas duas dúvidas que eu fiquei. Obrigada. Duas excelentes perguntas, Raquel. A primeira pergunta é que é preferencial, né, como já havíamos informado antes, que essa dose adicional, dose de reforço, seja com uma vacina diferente, né? É o que nós chamamos de vacinação heteróloga. E essa decisão ela é apoiada na ciência. Nós temos dados que embasam isso e mostra que o imunizante com a tecnologia do mRNA, que nós dispomos aqui no Sistema Nacional de Imunização, ele é o mais adequado. Então, a dose adicional de reforço
é feita com a vacina Comirnaty. Embora que em um eventual desabastecimento desse imunizante, que não vai acontecer, pode ser usado uma outra plataforma, sendo preferencial uma plataforma diferente da plataforma que foi usada para a imunização primária. Em relação ao esforço dessa iniciativa que estamos fazendo agora, né? Primeiro, uma iniciativa publicitária para convencer as pessoas a buscarem as salas de vacinação. Isso é muito importante. Nesse sentido, além da publicidade, nós pedimos a ajuda reiterada de vocês, que já têm bem informado a nossa população, para que a população possa procurar as salas de vacinação. Os horários, naturalmente, que a campanha é implementada pelo município na ponta, mas há a possibilidade de fazer mutirões, não é? De ampliar o horário de acesso nas unidades básicas de saúde, tanto para que as pessoas possam ter mais acesso, né? Aqui o Rodrigo falou, ele mesmo atrasou um pouco a ida por conta de questões de trabalho. Então, a gente ampliando o horário, a gente vai dar mais acesso e, com isso, ter uma adesão maior, ainda do que já temos, à nossa campanha de vacinação. Bom dia a todos, sou a Rebeca Borges, do Metrópolis. A minha dúvida é sobre a distribuição dessas doses de reforço agora para a população adulta. Vai ter um calendário por faixa etária, como a gente teve agora no começo, né? Por primeiro 70 anos, depois 60 anos, ou agora, a partir de agora, os estados vão poder liberar e qualquer pessoa que tiver interesse em tomar o reforço vai poder ir para os postos de saúde a qualquer momento? Acima de 5 meses da segunda dose, independente da idade, já se pode buscar a sala de imunização, né? Ocorre que, como você bem disse, e como a Rosana também explicou na sua apresentação, no início da campanha foi por faixa etária e também em função de comorbidades, tá? Então, acaba seguindo esse mesmo cronograma, né? E aqueles que têm a vacina mais antiga vão ter acesso primeiro, ok? Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. Bom dia a todos. Melissa Duarte, Jornal Globo. Ministro, nos Estados Unidos, eles já aprovaram a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen. A vacina da Janssen entra nessa campanha da mega vacinação também? Vai ter uma política separada porque ela é uma vacina de dose única? Como vai funcionar? Obrigada. Excelente pergunta, né? A vacina da Janssen, o quantitativo aplicado no Brasil foi pequeno. E, do início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única, né? Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante, né? E como nós temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. E lá na frente, a sequência completou 5 meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente, uma vacinação heteróloga. Só para ficar claro, desculpa, o senhor me disse que da Janssen seria a mesma, a segunda dose, né, a dose de reforço seria da Janssen. Aí, no caso, não é dose de reforço, né? Porque aí o conceito é que a Janssen também requer 2 doses, tá? Para vacinação primária. O que a Rosana falou, né? As evidências científicas, elas vão sendo construídas com o tempo. Tudo em relação à vacina contra a Covid-19 tem o quê? 1 ano e pouco. Não é? Então, essas evidências elas vão surgindo. Primeiro, se busca evidência de segurança. Essas vacinas não fazem mal às pessoas. Segundo, de eficácia. Elas têm a capacidade de evitar que a doença aconteça e também evitar que aconteça casos graves. Terceiro, as evidências são de efetividade. Não é? E, no quarto momento, evidências de custo-efetividade. Porque o governo federal gastou 26 bilhões de reais só com vacinas. Isso é maior do que a maioria dos orçamentos dos ministérios aqui da Esplanada. Isso decorre do esforço tributário que a sociedade brasileira faz. Então, em um segundo momento, eu digo até num terceiro momento, é necessário que esses preços de vacinas eles diminuam. E para que diminua é necessário que existam mais imunizantes, mais concorrência, para que a gente consiga fazer isso. Então, ao longo do tempo, nós passamos a ter informações a respeito desse imunizante da Janssen, que tem uma tecnologia muito parecida com a da AstraZeneca, requer uma segunda dose. Então, essa segunda dose é do mesmo imunizante. E a dose de reforço não seria essa segunda.
Seria uma dose de reforço lá na frente, 5 meses após, feita com um imunizante diferente, uma vacina heteróloga, ok? Obrigada, ministro. Bom dia, ministro, e a todas as autoridades. Eu sou a Paula Cuenca, da Jovem Pan News. Eu tenho 2 dúvidas, mas agora sobre a Janssen. Perdão, ministro. Qual seria o tempo de intervalo entre essa primeira e a segunda dose da Janssen? Rosana. Isso nós iríamos anunciar posteriormente essa semana, 2 meses, a exemplo do FDA. Então, assim, quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal, né? Embora esteja já na Anvisa uma dose única, mas compete a nós as definições. Então, ela vai tomar 2 doses, sendo que o intervalo é de 2 meses. A Janssen ela chegou aqui para nós em junho, julho, né? Então, nós estamos no tempo esperado. Perfeito. Agora, sobre as outras. O ministro tinha comentado que é importante fazer essa terceira dose com uma vacina que seja diferente da que a pessoa tenha completado o esquema vacinal. No release, diz que a preferência é pela vacina da Pfizer. Então, só no caso de quem recebeu as 2 doses da Pfizer é que não vai ter essa preferência pela Pfizer na terceira dose? E ainda, para quem já fez o esquema diferente, entre primeira e segunda, também como que vai ficar essa terceira dose? Bom, em relação à vacina Pfizer, ainda não temos todas as informações a essa aplicação da vacina heteróloga. Há aqueles que defendem que deve ser a mesma vacina, no caso da Pfizer. Tá? Mas isso ainda não é consolidado na ciência, qual que é a melhor opção. E nós teremos esses dados. Como a vacina da Pfizer ela começou no Brasil em abril, né? Foi abril, Rodrigo? Foi, né? E foi crescendo, né? Ainda não está no tempo de aplicar esse reforço em quem tomou Pfizer, e nós esperamos ter informações concretas a esse respeito em um curto espaço de tempo. A outra pergunta? Quem tomou, por exemplo, AstraZeneca e Pfizer, entre primeira e segunda Então, essa dose? aí foi uma excepcionalidade, né? Usar uma vacina heteróloga no esquema vacinal primário. Então, esses devem tomar a vacina Pfizer. Perfeito. E ainda só um dado aqui do release, ele fala que a partir de agora mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço. Mas a gente vê na apresentação da Rosana que agora para novembro é esperado 12,5 milhões. Como que fica? Fiquei um pouco confusa. Então, é porque isso é de acordo com o cronograma de aplicação da segunda dose. Tá? Então, aqueles que tomaram há 5 meses a segunda dose de vacina, eles podem tomar a dose de reforço. Naturalmente, vai ter pessoas com idade mais baixa, porque elas foram incluídas, às vezes, em grupos de comorbidades, profissionais de saúde que já foram contemplados, né? O objetivo é ampliar o acesso, mas quem vai ter o acesso mais rápido serão aqueles de idade maior, né? Ministro, se me permite, o que a gente quis colocar, esse valor, mais de 100 milhões, na verdade é 103.244.770, porque hoje, no nosso país, nós advogamos o esquema vacinal primário e a dose de reforço. Então, considerando que as pessoas tomaram o esquema vacinal primário e tomarão a segunda dose acima de 18 anos, nós temos esse quantitativo apto a partir do 5º mês. Por isso que a nossa projeção, como eu coloquei, a maioria a gente vai findar em maio, mas nós teremos ainda um quantitativo menor que vai terminar a dose de reforço em junho e julho. Então, acho que é isso que a gente quis mostrar. E, junto com o nosso planejamento, para vocês terem uma ideia, né, nós fizemos o cálculo de pessoas que ainda precisam tomar D1, no caso, acima de 12 anos, D2, e a dose de reforço seria 188.674.000 pessoas. Né? E isso está no planejamento das nossas aquisições, dos que terão no próximo ano, e assim sucessivamente. Raquel Norato, TV Globo. Ministro, o cronograma para 2022, o Ministério prevê que serão necessários 340 milhões de doses. Dessas, quantas estão garantidas, de fato? Bom, todas estão garantidas, né? Tem um remanescente que nós anunciamos anteriormente de 134 milhões, né? Mas com essa medida nossa, que antecipa, vai diminuir, mas também diminui a necessidade de aplicar o ano que vem. Nós já temos... com a Fiocruz, uma tratativa para 120 milhões de doses. Eu já falei para vocês que a Fiocruz terá a capacidade de produzir até 40 milhões de doses por mês. Então, isso significa dizer que o Brasil não só vai ter vacinas para a sua população, como também poderá ajudar
os outros países. E nós temos um contrato com a Pfizer, como já foi previamente anunciado, para, no mínimo, 100 milhões de doses de vacina. Então, em relação a 2022, nós estamos muito seguros, né? Ao contrário do que se diz, que o Ministério não planeja. Ora, se o Ministério não planeja, se a gente não planejasse, não estaríamos na situação que a gente está vivendo aqui. Então, esses que dizem que nós não planejamos, eles vão literalmente quebrar a cara, porque a gente está mostrando aqui na prática, e a sociedade brasileira já confia em nós, que terá vacina suficiente para imunizar a população brasileira. Agora, tem outro dado. Vamos vislumbrar que o cenário pandêmico ele cesse. É uma possibilidade. Se isso ocorre, a estratégia de vacinação em relação a grupos prioritários e as necessidades também muda. Não é? Então, pode ser que no futuro o que aconteça em relação à Covid-19 seja uma vacinação semelhante ao que acontece com influenza. Né? Só para vocês terem uma ideia, a vacinação de influenza no Brasil, Arnaldo, quanto custou esse ano? Nós vacinamos, adquirimos custo. Ministro, assim, de cabeça não sei o valor. Mas foram 80 milhões. Foi cerca de 1,2 bilhão de reais. 1,2 bi. Pode ter um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Vacina contra a Covid, 26 bi. Né? Então, isso para o gestor público, que é o meu caso, eu tenho que olhar esses aspectos. Porque há necessidades a serem contempladas no sistema de saúde. Assistenciais, em relação a pessoas que tiveram essa doença e ainda sofrem com sequelas. Nós precisamos atendê-las, da atenção primária até a atenção especializada à saúde. A questão de vigilância em saúde, vigilância genômica, para que a gente veja se tem variantes. A necessidade de atender as outras doenças cardiovasculares, 380 mil óbitos. Câncer, mais de 200 mil óbitos. Cirurgias eletivas represadas. Não é? E para isso eu preciso ter orçamento. Eu tenho que me programar. Então, todas essas estratégias, elas estão sendo pensadas aqui no Ministério dia a dia. Mas okay? Esse contrato com doses extras da Pfizer já Esse contrato ainda não foi assinado. Quando for assinado, nós vamos informar para vocês. Okay. Mas será assinado esse ano, com certeza. Malumões do Poder 360. Ministro, já há um cronograma de entrega das doses para 2022? Quando ele será divulgado? Bom, o cronograma vai ser exatamente como está sendo feito agora. Né? A gente já tem liberado essas doses. Agora, nós nos preocupamos mais com o armazenamento dessas doses em estados e municípios do que com as entregas. Porque aqui já temos as doses asseguradas. Mas recentemente, o Estado do Rio de Janeiro divulgou que só iria encaminhar vacinas por demanda para os municípios, já vista que eles tinham lá. Pelo menos foi uma notícia divulgada pela imprensa. Tá? Então, o cronograma vai continuar seguindo agora as distribuições que acontecem semanais. Né? Até o final de dezembro, nós vamos distribuir, nós vamos receber cerca de 200 milhões de doses de vacina. Mas em relação ao... O Rodrigo vai comentar aqui um pouco. Só para complementar, ministro, a gente tem, então, 134 milhões de doses que viram o ano de 2021 para 2022, e assim que a gente firmar os contratos, a gente divulga qual que é a expectativa de recebimento por parte dos fabricantes. Né? Está em fase final de negociação. Quando finalizarmos os contratos, a gente divulga, então, a expectativa de recebimento por parte dos fabricantes ao longo do ano de 2022. Entendi, muito obrigada. Olá, bom dia. Bom dia a todos. É Thaís Oliveira, da Rádio CBN. Ministro, só para esclarecer, o senhor falou da necessidade agora de tomar uma segunda dose da Janssen. Para essas pessoas, né, que tomaram uma dose da Janssen até o momento, a partir de quando elas poderão procurar os postos de saúde para essa segunda dose delas? A Rosana já falou, né? Então são 8 semanas, né, Rosana? 2 meses, né? Nós distribuímos ordinariamente 2 pautas. Já teve ocasião que distribuímos 4 numa semana, né, Jurandir? Então, nós distribuímos essas pautas 2 vezes por semana. Essa da Janssen é a partir de sexta-feira, se forem todas liberadas. Elas chegaram ontem, né, Rodrigo, salvo engano, nessas projeções, e aí a gente já vai estar distribuindo com todas as orientações. Certo? Perfeito. Uma coisa que Só uma pergunta, gente, por favor, vamos ao próximo. E a pergunta que você fez já foi feita
Solicito que, por gentileza, não façam uma pergunta que já foi feita. Não tinha ficado muito claro, Pri, a respeito da terceira dose. Vamos para o próximo, por gentileza? É um assunto de muito interesse da população. Eu vou ter que encerrar, gente. Todos estão com a agenda, por gentileza. Próximo, Ministro, por favor. Só uma dúvida. Tem muita gente acompanhando esse anúncio agora em tempo real, já comemorando essa terceira dose. E tem muita gente já falando, né, sobre o carnaval do ano que vem. Essa dose de reforço, os senhores já estão considerando essas aglomerações que a gente vai ter em fevereiro? Qual que é a visão do senhor sobre isso? Bom, essa é uma questão que precisa ser discutida, né? Os estados e municípios, conforme o Supremo Tribunal Federal determinou, eles têm autonomia, não é? E tem feito isso, muitas vezes em decisões que são em desacordo com o que o Ministério da Saúde se posiciona. Nós estamos acompanhando o cenário epidemiológico. Então, a qualquer sinal que possa haver um aumento de casos, naturalmente que essas medidas de flexibilização elas podem ser revistas no sentido de restringir ou no sentido de torná-las mais liberais. O que nós desejamos é que volte à normalidade o mais rápido possível. Precisamos olhar o que está acontecendo nos outros países. Última pergunta, por gentileza. Ministro, o Ministério da Saúde já tinha dito que vacinaria com pelo menos 2 doses de reforço lá em 2022 as pessoas de 60 anos ou mais depois de 6 meses, né, a cada 6 meses. Isso muda com o anúncio de hoje do intervalo de 5 meses, dos 18 anos mais? Não, essa questão do que foi dito anteriormente está mantido, tá? Então, os acima de 60 anos, é muito possível, naturalmente que essas evidências elas vão se construindo ao longo do tempo. O ideal era que nós já tivéssemos todas essas evidências e anunciássemos algo que fosse ali monolítico para não sofrer mais mudança. Mas isso vai acontecendo, vai surgindo informações e a autoridade sanitária vai tomando as informações de acordo com esses cenários. Então, os idosos acima de 60 anos, eles têm uma capacidade imunogênica menor, eles devem receber 2 doses. Ao passo que aqueles mais jovens, como é o seu caso, eu espero que uma dose só resolva, ok? Só complementando, ministro, acho que é importante essa questão que ela perguntou. Nós, nas nossas tratativas, nos nossos contratos vigentes que eles vão entregar, nós teremos, eu falo sobra, mas talvez o termo não é esse, porque não vai sobrar, né? Aproximadamente, como o Rodrigo falou, 134 milhões, e aí teremos o outro contrato. Nesses 134 milhões, nós utilizaremos para essas doses de reforço, né, nessa população, e as tratativas do próximo ano, seja a AstraZeneca, que todos sabem que foi uma da Fiocruz, temos esse quantitativo e utilizando todo esse quantitativo, segundo a norma que nós colocamos agora, uma dose de reforço para toda a população acima de 18 anos, nós temos esses imunizantes quantitativos suficientes e se porventura nós precisarmos de fato aplicar na população acima de 60 anos, que dá em torno de uns 20 milhões, também teremos essas doses de reforço. Obrigada. Ministro, antes da gente encerrar, só vamos reforçar o dia D no sábado, da mega vacinação? Com certeza. Vamos convidar a todos os brasileiros que não foram tomar a segunda dose para procurar as unidades básicas de saúde, as salas de vacinação ou as estratégias usadas em cada município, porque essas doses estão disponíveis para você. Então, você, tomando a segunda dose, ficará mais protegido contra a Covid-19 e ajudará o Brasil a superar essa crise sanitária e dar esse exemplo que já está dando para o mundo de uma das campanhas de vacinação mais bem-sucedidas, né? E sendo toda ela promovida pelo Sistema Único de Saúde. Isso é extraordinário. Então, muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Acompanhe o nosso portal, as nossas redes sociais. Está encerrada a coletiva.